Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Bom, cá estamos para mais uma videoaula, para a gente concluir a nossa Lesson 4, né? Lição essa que a gente começou na sexta-feira retrasada. Na sexta-feira passada, nós já fizemos a correção das primeiras páginas que vocês fizeram fazer o fechamento, tá? Só que eu vou fazer o fechamento trazendo uma abordagem de vocabulário e reforçando o que a gente começou na nossa última aula a respeito do Simple Present, tá? De como que a gente forma na afirmativa, que a gente ainda não passou adiante, tá? Eu só vou conseguir avançar quando a gente vê de forma clara, de forma precisa, que não fique nenhuma dúvida com vocês, para que a gente siga no nosso conteúdo, tá certo? Só que antes da gente entrar no Simple Present, eu queria trazer para vocês, ó, essa pirâmide, tá? Que vocês já devem ter estudado lá nas ciências, a pirâmide alimentar, né? A pirâmide da boa alimentação. Então, como uma pirâmide, né, no caso aqui representado por um triângulo, a gente percebe que essa parte da base, ela é mais larga, portanto, mais larga e mais importante. E a parte aqui do topo, ó, ela é mais estreitinha e um pouco menos importante. Então, fazer a pirâmide alimentar é para que a gente entenda o que é que deve estar na base, ou seja, de mais importante para a nossa alimentação, e o que é que deve estar no topo, o de menos importante para a nossa alimentação, tá? Então, deixa eu tirar aqui os para compreender. Então, na base da pirâmide, nós temos aqui cereals, bread, rice and pasta. Nós temos cereais, nós temos pão, nós temos arroz e nós temos as massas, que são muito importantes para a nossa alimentação, independente de ser criança, adolescente ou adulto, tá? Na parte logo acima, a gente tem fruit and vegetables. Nós temos frutas e nós temos os vegetais, que são chamados legumes e verduras, tá certo? Eu sei que muitos de vocês, a essa hora, estão torcendo o nariz. Não, tia Sara, eu não gosto de fruit, eu não gosto de vegetables. Mas a gente sabe que é de suma importância para a nossa saúde, tá certo? Acima das fruits e dos vegetables, nós temos milk and dairy products, que são leites e os laticínios. Laticínios são todos aqueles alimentos que derivam do leite, tá? E nós temos meat, poultry, fish, eggs, beans and nuts. Ou seja, nós temos carne, nós temos aves, nós temos peixes, ovos e feijão, tá bom? E no topo da montanha nós temos oil, fat and sugar. O vilão da alimentação de qualquer pessoa chama-se açúcar, tá bom? Chama-se óleo. Tudo aquilo que vocês gostam tá lá no topo. É aquilo que é menos importante, menos necessário para se manter uma boa alimentação. Tá certo? Então eu fiz essa explicação porque vocês irão precisar dela para resolver as atividades seguintes. Perfeito? Então agora vocês já sabem o que devem comer e o que devem evitar. Tá? Eu já falei em outras aulas, biscoito recheado, suquinho de caixinha, refrigerante, são vilões na alimentação de qualquer pessoa, principalmente vocês que são crianças e crianças saudáveis, tá bom? Então fica a dica aí, menos refrigerante, menos biscoito recheado, menos xilito, menos suquinho de caixinha, mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais comidas saudáveis aí para vocês. Bom, na última aula eu comecei a explicação do Simple Present na afirmativa, certo? Eu trouxe até o mesmo slide e importei para cá, para que vocês compreendam como que a gente faz a tradução de um determinado verbo. No caso aí eu usei o verbo read, que é o verbo ler. Então, se vocês observarem, vai ter um diferencial aqui, ó. Opa. Vai ter um diferencial, tá? Então, eu vou começar a tradução. I read a book. Eu leio um livro. You read a book. Você lê um livro. He reads a book. Opa, tem uma coisa errada aí, tia Sara. Tem um S. She reads a book. Outra coisa errada, tem um S. It reads a book. Tem outra coisa errada, tem um S. Não é errado, gente. Em se tratando de he, she, it, a gente viu isso na nossa última aula, o verbo, ele sofre uma alteração. E essa alteração é o que a gente compreende. A gente viu só a primeira regra. Hoje a gente vai duas, quando a gente flexiona, quando a gente modifica, quando a gente altera o verbo, quando
de she e de it. Todo verbo que eu for trabalhar, quando for he, quando for she ou quando for it, vai ter essa diferença? Vai, meus amores. Isso aí é constante, tá? Todo e qualquer verbo no simple present, quando os sujeitos for he, she ou it, você vai sofrer essa alteração no verbo, tá? Então, vocês ele traz assim. Eu não entendi. Jassara, eu li 2 vezes, eu continuei sem entender. Então, vamos lá. Eu vou fazer a explicação com exemplo, que isso talvez fique mais fácil de vocês compreenderem. Vamos lá. Ó, eu coloquei aqui 3 regras. A regra de número 1, a regra de número 2 e a regra de número 3. Jassara, é difícil? Não é difícil. Basta que vocês tenham atenção na hora de resolver as questões, tá? O que é que diz a primeira regra? Diz isso em se tratando de he, em se tratando de she e em se tratando de it. Os outros pronomes, os outros sujeitos, você desconsidera essas 3 regrinhas, tá? Elas só são válidas para he, para she e para it. Que fique claro que vocês compreendam isso. Esse é o passo inicial para que a gente dê continuidade ao nosso conteúdo aqui, tá? Somente para he, somente para she, somente para it. Então, a regra número 1 é S ao verbo. Então, eu tenho o verbo it e aí eu formei o verbo eats. Então, por exemplo, na minha frase ficaria he eats. Ele, opa, deixa eu cortar o T direitinho. Ele come. Não tô falando no presente, não é o verbo comer. Ele come. Ou poderia ser she eats. Ela come. Ou poderia ser it eats. Ele, no caso, pode ser um animal ou um objeto, come. Tá bom? Então, a gente só acrescenta S. Essa, gente, é a regra geral que a gente chama, tá? Mas nem todo verbo vai obedecer essa regra geral. É o que a gente vai compreender agora na regra de número 2 e na regra de número 3, ok? Diz que Y, sendo este Y precedido de consoante, ou seja, se na frente desse Y eu tiver uma consoante, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar esse Y passear, eu vou mandar ele embora, e no lugar dele eu vou colocar a letra I e acrescento ES. É o que está explicadinho bem bonitinho aqui para vocês. Ó, o Y foi embora, tá vendo que eu botei um X aqui? Porque ele não pertence mais. Troquei o Y pela letra I e acrescentei o ES. Então, na minha frase, vamos aqui os exemplos, ó. Trouxe 2 exemplos aqui para ficar claro pra gente. O verbo study. Vamos analisar o verbo study. Terminou em Y, ok. Na frente do Y vem o quê? Uma consoante. Então, o que é que eu fiz? Eu mandei o Y embora, mandei ele passear e troquei esse Y por um I e acrescentei a S. Então, para formar a minha frase, ele ficaria o quê? He studies, ou she studies, ou it studies, tá bom? No segundo caso, ó, vamos lá, terminou em Y, ok. É precedido de consoante, ou seja, na frente do Y vem uma consoante? Não, tia Sara, na frente do Y vem uma vogal. E aí, o que é que eu faço? Eu obedeço a primeira regra, eu acrescento apenas a letra S para ele. Essa regra número 2, ela só vale se na frente do Y eu tiver uma consoante. Se eu tiver uma vogal, eu obedeço a regra número 1 de só acrescentar única e exclusivamente a letra S. Perfeito? E na regra diz, o ES, opa, a gente vai acrescer, tá? Quando o verbo tiver as seguintes terminações. Ó, isso aqui vocês vão ter que dar uma exercitada, uma memorizada. O meu verbo terminou em S, SS, SH, CH, X, O ou Z. Eu não acrescento apenas a letra S, tá? Eu vou acrescentar o quê? A letra S. Vou acrescentar S. Vamos usar os exemplos que ficam mais fáceis da gente entender, ó. Eu até coloquei aqui destacado com as cores para ficar melhor. Wash terminou em CH. O que é que diz a regra? Verbos terminados em CH eu acrescento ES, certo? Segundo exemplo, verbo go.
Verbos terminados em O, que aqui diz a regra, eu acrescento ES. Isso se tratando de he, de she e de it, tá? Não esqueçam disso. E no terceiro exemplo, verbos terminados em SS, eu acrescento ES. Então, PS, tá? Só reforçando. As terminações são essas, ó. Jussara, posso dar um pause? Eu posso copiar no meu caderno? Deve, fica até mais fácil para que vocês compreendam as terminações e os estudos. Eu vou passar uma lista de exercício, tá? Somente do presente simples na afirmativa, para que vocês fiquem realmente craques, que vocês compreendam, porque é de suma importância para a gente poder avançar. Eu só posso ir para a formação da forma negativa da interrogativa quando vocês tiverem plenamente entendido a forma afirmativa. Perfeito? Reforçando mais uma vez, dúvidas, maiores esclarecimentos, eu estou à disposição no WhatsApp, tá? Vejam com a tia Viena, com a tia Valdiza, e aí a gente está à disposição de vocês para qualquer conversa, esclarecimento ou qualquer tipo de dúvida, tá bom, crianças? Bom, esse foi o nosso conteúdo. Bem, para que vocês possam compreender, tá bom? Goodbye.